Olá, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um PD Club, o nosso clube do Pão Diário, onde sempre nós estamos trazendo aqui uma mensagem de prosperidade, de amor, de paz, uma mensagem que pode mudar aí algo na sua mente e abençoar a sua vida. Eu quero convidar você a todos os dias estar aqui conosco nesse programa onde nós podemos passar um pouco de tempo junto e aprendermos algo de Deus para as nossas vidas. E também quero te convidar para o Janeiro de Sabedoria. O que é o Janeiro de Sabedoria, Tiago? O Janeiro de Sabedoria nós iremos começar o ano de 2024 acessando a sabedoria de Deus através do livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele tem 31 capítulos e cada dia nós iremos ler um capítulo do livro de Provérbios até o dia 31 de janeiro e aprendermos algo com Salomão, que foi a pessoa mais sábia que existiu na Terra. Não perca, sabe? A gente vai aprender coisas muito importantes para nós. Eu acredito que vai ser algo extremamente poderoso para as nossas vidas, porque nós iremos aprender coisas novas. Nós iremos aprender coisas novas. E hoje nós iremos falar sobre frutos da carne. Nós estamos falando a respeito do Espírito Santo. Ontem falamos de vida no Espírito. Hoje nós vamos falar sobre os frutos da carne. E amanhã nós iremos falar sobre os frutos do Espírito. E eu costumo dizer que eu gosto de pensar nessa questão dos frutos da carne, fruto do Espírito, como um termômetro, sabe? Conforme nós vamos lendo aqui, conforme nós vamos vendo a respeito daqui, a respeito de lendo os frutos da carne, os frutos do Espírito, não precisamos ficar preocupados. Nossa, eu estou fazendo isso e é errado, eu estou fazendo aquilo, tal. Mas é um termômetro onde a gente vai medir como que nós estamos, qual que é o nível que nós estamos na nossa vida, né? E se nós estamos mais propenso a coisas da carne ou coisas do espírito. E conforme nós detectamos isso, nós vamos alinhando no Espírito Santo para que nós venhamos a ter uma vida direcionada pelo Espírito, uma vida guiada pelo Espírito Santo, para que nós venhamos ter uma vida no Espírito Santo, uma vida através do Espírito Santo, que é quem Deus nos deu por Jesus ter subido. Quando Jesus subiu, ele mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio nas nossas vidas no Pentecostes, né? Quando, naquele episódio lá em Atos 2, quando aconteceu o Pentecostes, foi quando o Espírito Santo veio e ele está aí para nos ajudar. E nós precisamos estar conectados, nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar interagindo com o Espírito Santo, estar recebendo as instruções que o Espírito Santo nos dá dentro de nós, conforme nós falamos ontem. O Espírito Santo, muitas vezes nós ouvimos a voz do Espírito, nós podemos dizer que através da impressão do Espírito. O que é essa impressão? É algo que vem aqui dentro, algo que fala aqui dentro. E não é algo que vem com um turbilhão tal, e muitas vezes a gente não consegue ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo para nós, porque nós não prestamos atenção, porque a voz de Deus ela é suave. A voz do Espírito ela é suave dentro de nós. Apesar que teve uma vez em que eu ouvi o Espírito Santo e foi como um chute dentro de mim. Eu nunca tinha tido uma experiência daquela. Quando o Espírito Santo falou algo assim, mas foi assim forte dentro de mim assim. E o pior, conforme eu falo para vocês, a minha vida eu sempre ouvi bem o Espírito Santo em algumas coisas, mas o meu grande problema não foi a questão de ouvir. O maior problema meu era obedecer o Espírito, porque eu ouvia bastante o Espírito Santo, mas eu não obedecia.
E por isso eu me ferrei muito, para não falar outro F, tá? E por isso eu me ferrei muito na vida, sabe? Me ferrei demais, demais, demais por não seguir a voz do Espírito Santo aqui dentro, ó. Aqui dentro. Mas e por que eu estou falando isso? Porque eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu. Não quero que você escute o Espírito Santo e não obedeça. Eu quero que você escute o Espírito Santo e obedeça e corresponda com ele, e corresponda com o que ele está falando dentro de você, corresponda com o que está dentro do seu íntimo e vá caminhando nessa direção que eu tenho certeza que a partir do momento que você ir caminhando na direção do Espírito, a sua vida vai ser totalmente transformada, vai ser totalmente guiada, sabe? Você vai para um lado, vai para o outro e vai caminhando segundo a vontade dele. É isso que ele quer para você, é isso que ele quer para mim, é isso que ele quer para nós. Conforme nós vimos ontem que todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, né? E nós, como filhos de Deus, precisamos ser guiados pelo Espírito, precisamos nos deixar, precisamos nos permitirmos sermos guiados, sermos conduzidos pela voz do Espírito Santo, que se dá através do nosso íntimo, através do nosso coração. Tá bom? E hoje nós iremos ler lá em Gálatas, tá? Nós iremos ler Gálatas de 16 a 21 para nós vermos aqui, detectarmos o termômetro de como a nossa vida está. Tá bom? A ideia aqui não é acusar ninguém, não é trazer acusação, não é trazer nada. É só para nós termos um termômetro. E se nós formos pego em algo aqui, fala, cara, eu estou errando aqui. Espírito Santo, ó, estou errando, me ajuda. Né? Porque ele é o nosso auxiliador. Me ajuda. E coloca a sua vida diante de Deus e ele vai te ajudar. Tá bom? Então, Gálatas 5,16 diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Então, pense assim, o Espírito ele quer que nós vá para o Oriente e a nossa carne quer nos levar para o Ocidente. Pense como Jonas. Deus falou para ele ir numa direção, mas se nós andarmos segundo a nossa natureza humana, nós iremos na outra direção, né? Sempre vai estar a haver essa guerra, né? E nós conseguimos vencer melhor essa guerra se nós alimentarmos o Espírito, se nós dermos alimento para o nosso Espírito. Nós alimentando mais nosso Espírito, nós teremos maior dificuldade, maior facilidade em andar no Espírito. E um dos grandes problemas de nós ouvirmos e não obedecermos o Espírito Santo está a questão da nossa racionalidade. De nós ficarmos tentando racionalizar aquilo que Deus fala para nós. Nós não precisamos ficar racionalizando, sabe? Muitas vezes nós que somos pais, nós falamos alguma coisa para os nossos filhos. Ó, faz tal coisa. Nosso filho começa a perguntar, mas por quê? Mas por quê? É para fazer. Às vezes você não quer nem dizer, é para fazer. Porque você sabe o motivo. E é justamente assim que acontece com o Espírito Santo. Ele vem e traz algo para nós. E nós, muitas vezes, um dos problemas é que nós queremos ficar racionalizando. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Esquece, obedece. Esquece, obedece. Pode ter certeza, é o melhor. É o melhor. Experiência própria. Experiência própria. Quantas e quantas vezes eu me ferrei por ouvir e não obedecer, ficar lá racionalizando. Ah, mas tal. Para. Ouviu? Obedece. Ouviu? Obedece. Aí ele diz aqui, ó, quando porém são guiados pelo Espírito,
Pera aí, só um pouquinho antes aqui. O espírito nos impede, né? Eu parei aqui, né? O espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade em pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Nós não estamos debaixo da lei, né? Nós estamos debaixo da nova aliança, pela aliança do espírito. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros, tá? Então aqui a gente vai começar a falar, aqui Paulo está falando aqui aos Gálatas, vai começar a falar alguns sintomas de quem está andando segundo a natureza humana, tá? Novamente, não quero acusar ninguém. O intuito desse estudo aqui não é acusar, é simplesmente nós detectarmos coisas nas nossas vidas que são de natureza que são da natureza humana, tá joia? Então, os desejos da natureza são os seguintes: imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Moralidade sexual é todo relacionamento sexual fora do padrão de Deus. E qual que é o padrão de Deus? Que você seja somente com uma mulher. Relações sexuais entre homem com homem, errado. Mulher com mulher, errado. Pedofilia, errado. Hoje nós vemos muitas pessoas querendo desvirtuar, né, as coisas. Desvirtuar a própria Bíblia. Estão, inclusive, falando de reescrever esse livro. Olha que absurdo. Mas Deus é claro. Deus é claro. Né? Ele fala lá em Gênesis 2, se eu não me engano, 2:26. Diz que deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, se tornará um com sua mulher. Nós vemos lá na passagem de Ló, em que os anjos estavam na casa de Ló e havia lá uma promiscuidade muito grande naquele local, e as pessoas lá, os homens queriam ter relações sexuais com os anjos. Olha só que absurdo. E foi por causa desses motivos, por causa do grande pecado que havia nessas cidades, em Sodoma e Gomorra, que elas foram destruídas. Né? Então, toda relação sexual fora do padrão estabelecido por Deus provém da natureza humana. Tá joia? Impureza, que está ligada à questão de nós estarmos corrompidos. Tá? Sensualidade, idolatria. Idolatria aqui é tudo que toma o lugar de Deus. E há várias coisas nas nossas vidas que pode tomar o lugar de Deus. Dinheiro. Tem muitas vezes as pessoas vivem tão preocupadas com dinheiro ou idolatram tanto dinheiro que isso acaba sendo a coisa mais importante na vida da pessoa. Está errado. Trabalho. Muitas vezes pode ser o cônjuge. Você idolatra seu cônjuge. Ou até mesmo aí as pessoas que gostam de artistas, né, acabam colocando um artista acima de tudo, vive por causa disso, vive por causa daquilo. Errado. Isso é uma idolatria. Feitiçaria, não precisa nem dizer, né? Hostilidade, discórdias, ciúmes. Ciúmes aí, eu vou falar de ciúmes. Vou falar de ciúmes porque é uma coisa que eu vejo que ataca demais os casamentos. Ataca demais os casamentos.
Olha, eu agradeço a Deus por causa da minha esposa, porque eu nunca vi uma pessoa tão desencanada igual a Lorena, sabe? Uma pessoa totalmente resolvida. Meu, impressionante, impressionante, sabe? É, essa questão de ciúme, pelo menos, ela não aparenta, sabe? Mas só que também existe uma outra parte da moeda, né? Eu não faço nada que pode deixar ela com ciúme. Eu trato as pessoas bem, porém não fico tratando as pessoas de forma com que, principalmente mulheres, né? De forma com que eu vou deixar a Lorena com ciúmes. E trato muito bem todo mundo, com muito respeito, né? E eu vejo que o ciúmes ele acaba inclusive com casamentos, porque se torna algo doentio. Muitas vezes o ciúme se torna algo doentio. Isso é uma insegurança. É uma insegurança que a pessoa tem de não ser lá a exclusiva do seu cônjuge ou exclusivo da sua cônjuge, e faz com que eles fiquem arquitetando inclusive coisas, sabe? A pessoa ciumenta, ela fica arquitetando, fulano foi em tal lugar, vai acontecer isso, fulano foi em tal lugar, vai ter tal pessoa lá, tá? Tal pessoa, não sei não, sabe? E aí na hora que aí já pega no WhatsApp, onde você tá? O que você tá fazendo? E na hora que chega, começa. Você conversou com fulano? Que não sei o quê. Para, gente. Para. Aonde que você acha que vai levar o seu casamento isso? Para onde que você acha que vai levar? Vai levar para paz ou para destruição? Né? Acessos de raiva, já tive. Ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja. Inveja também é algo que arrebenta demais com as pessoas. Já senti inveja. E o engraçado é que eu não tinha inveja, mas só que eu comecei a dar tanto lado para a natureza humana, para a carne, que uma vez eu me peguei tendo inveja e eu falei, cara, que merda que é essa? Porque eu nunca tive isso. E eu peguei e falei, mas o que está acontecendo? E já falei com Deus, falei, não, isso não é certo, me ajuda, cara, eu não quero ter esse sentimento, eu não tinha. Mas eu tomei várias atitudes erradas na minha vida que me fizeram ter inveja. Sabe, não é uma coisa assim, são coisinhas que vai acrescentando e faz com que você chegue num resultado ruim. Graças a Deus, fui liberto disso. Graças a Deus, fui liberto. Mas eu reconheci, sabe? E eu vejo que muitas vezes nós temos vergonha de algo e não reconhecemos isso como errado. Às vezes nós temos... Existe duas coisas. Às vezes nós não percebemos, né? Às vezes nós percebemos e temos vergonha e não assumimos. Mas só quando nós assumimos e colocamos isso diante de Deus e olhamos no espelho e falamos, não, cara, eu tô errado. Eu tô errado. Deus, me ajuda. Pronto. Tá? Então, o ciúme é o desejo de possuir o bem que pertence a outra pessoa. É um sentimento de inferioridade, de desgosto diante da felicidade do outro. É um sentimento de cobiça da riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. Né? Olha só o que é. Que coisa. E, muitas vezes, nós temos ciúmes. Quer dizer, inveja. Né?
Continuando. Bebedeiras. Já tive isso também. Festanças desregradas. Já tive isso também. E outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Tá, Tiago, aí você está falando que você já praticou um monte de coisas aí que são da natureza humana. E essas coisas que eu pratiquei, eu era cristão, tá? Eu vivi um tempo na minha vida em que eu me rebelei contra as coisas de Deus. Nem sei porquê. Mas... E aí, como que fica essa situação aí? Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Quem pratica e quem vive na prática dessas coisas não herdará o reino de Deus. Porém, se houver arrependimento, porém, se houver mudança de comportamento, porém, se houver a metanoia, o que é a metanoia? É a mudança de mente. Se eu mudar a minha mente, se eu mudar a minha forma de caminhar, a minha forma de andar, Deus vai me perdoar. É como lá o filho pródigo. O filho tinha pedido a herança, foi, gastou com prostituta, gastou com tudo, estava vivendo na merda, estava comendo lixo lá, ele pegou e lembrou do pai e falou, até os funcionários do meu pai comem melhor do que eu. E ele retorna, ele se arrepende e retorna à casa do pai. Qual é a intenção de nós lermos isso aqui? De nós observarmos, de nós colocarmos um termômetro e medir a nossa temperatura espiritual e carnal. Conforme eu vou detectando as coisas da carne, eu vou colocando diante de Deus, falando, Deus, eu não quero isso para minha vida. Eu quero ser diferente. Eu quero mudar. Amém? É isso aí. A quem acredita em milagres. Amanhã nós iremos falar sobre os frutos do Espírito. Sobre os frutos do Espírito. Tá? Acredito que você vai ser muito abençoado também. E vamos orar aqui, vamos agradecer a Deus por esse dia. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço por esse dia. Te agradeço por essa manhã maravilhosa. Te agradeço por esses pássaros que cantam aqui. Como é bom ouvi-los. Te agradeço porque o Senhor está conosco o tempo todo. Porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Obrigado pelo Teu Espírito que fala ao nosso Espírito. Nos ensine a ouvir o Teu Espírito. Nos ensine a nos acalmarmos e prestarmos atenção na voz suave do Teu Espírito dentro de nós. Eu te agradeço. E eu peço que você esteja nos ajudando naquilo que nós temos falhado e naquilo que nós temos andado segundo a nossa natureza humana. Nos ajude e nos ensine a caminharmos com o Senhor dia após dia e alimentarmos todo dia o nosso espírito, renovarmos a nossa mente, sofrermos uma metanoia e mudarmos o rumo da nossa vida. E não andarmos segundo o Espírito, mas andarmos, não andarmos segundo a carne, andarmos segundo o Espírito, que é o melhor para as nossas vidas. E ensina-nos a sempre estar obedecendo o Teu Espírito Santo, assim que nós o ouvimos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, é isso aí. Até amanhã. Um forte abraço, um ótimo e maravilhoso dia para vocês. Fiquem com Deus.